Quando se fala na Idade Média, muitas pessoas imaginam somente castelos, príncipes, princesas, reis e etc. Inclusive, muita gente deseja ou já desejou nascer nesse tempo. Mas se eu te falar que na verdade não era bem assim como está no Conto de Fada. A Idade Média foi uma época cheia de doenças, guerras, pobreza extrema, crenças estranhas e punições que hoje seriam impensáveis. E ao contrário do que muita gente imagina, a maioria das pessoas não vivia em castelos e quase ninguém era nobre. Então no vídeo de hoje você vai descobrir como era a vida real na Idade Média. E eu já vou te avisando que pode ser bem diferente do que você imagina. O que foi a Idade Média afinal? A Idade Média aconteceu entre aproximadamente no ano 476 e 1453 d.C. Ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina com a queda de Constantinopla. Esse período ficou conhecido como a Idade das Trevas por muito tempo, por conta que se acreditava que foi uma época sem avanços, só ignorância e superstição. Hoje, os historiadores sabem que isso não é totalmente verdade. Mas uma coisa é certa, a vida era muito dura. Nem todo mundo vivia em castelos. Nos filmes e desenhos, parece que todo mundo vivia cercado de muralhas, em castelos enormes, cheios de festas e banquetes. Mas, na realidade, menos de 1% da população era nobre. 90% das pessoas eram camponeses, e viviam em casas simples, de madeira e barro, muitas vezes com o chão e terra batida. Essas casas não tinham eletricidade, não tinham banheiro e, na grande maioria das vezes, nem janelas de vidro. O mesmo ambiente servia para dormir, cozinhar e, às vezes, até abrigar animais. A vida em castelos existia sim, mas era somente para a minoria muito pequena. A grande maioria era formada por camponeses servos. Eles trabalhavam nas terras de um senhor feudal, que era o dono de grandes extensões de terra, chamadas de feudos. Quem controlava a terra controlava praticamente tudo. E então, em troca, os camponeses podiam morar ali e cultivar o seu próprio alimento. Mas havia regras. Tinha que entregar parte da colheita ao senhor. Não podiam simplesmente ir embora. E muitas vezes não tinha liberdade total. O trabalho começava cedo e terminava tarde. Não existia final de semana, férias ou descanso pago. Era plantar, colher, cuidar de animais e torcer para não perder tudo com a seca, praga ou a guerra. E em relação à educação, quase ninguém sabia ler. Se hoje ler e escrever é algo básico, na Idade Média era um privilégio. A maioria da população era analfabeta. Livros eram raros e caros, pois eram copiados à mão. Quem estudava era principalmente religiosos e nobres. A igreja tinha um enorme poder. Ela controlava o conhecimento, o ensino e muitas vezes até a forma de como as pessoas pensavam. Por isso, grande parte das explicações sobre o mundo vinha da religião e não da ciência. Guerras e violência eram comuns. A Idade Média foi marcada por conflitos entre reinos, batalhas territoriais, cruzadas religiosas, invasões vikings, árabes, mongóis e outros povos. As guerras eram brutais. As armas incluíam espadas, lanças, machados, bestas e catapultas. Não existia anestesia como a de hoje, e ferimentos de batalha muitas das vezes significavam infecção e morte. Morrer jovem era comum,
A expectativa de vida na Idade Média ficava entre em torno de 30 a 40 anos, sem falar das doenças e a peste negra. Uma das maiores tragédias da Idade Média foi a peste negra, no século XIV. Ela foi causada por uma bactéria transmitida por pulgas de ratos e matou cerca de 1/3 da população da Europa. Os sintomas incluíam febre alta, caroços escuros na pele, vômitos de sangue, fraqueza extrema. Sem conhecimento médico adequado, muita gente acreditava que a doença era um castigo divino. Outros achavam que era bruxarias ou maldições. Médicos usavam máscaras como bico de pássaro, não por estilo, mas porque acreditavam que plantas aromáticas dentro do bico filtrariam o ar doente. E a parte jurídica, de punições e justiça medieval, que é outra parte que é nada romântico. Na Idade Média era o sistema de punições. Dependendo do crime, a pessoa poderia sofrer açoites em praça pública, marcação com ferro quente, amputações ou até mesmo execuções. Existiam também os testes de Deus. Por exemplo, a pessoa era jogada na água, se ela afundasse, era considerada inocente. Se ela flutuasse, era considerada culpada. Era uma justiça dura e, muitas das vezes, injusta. Bruxas, superstições e medo do desconhecido, a Idade Média foi cheia de crenças curiosas. Bruxaria, demônios, criaturas e monstros, mal-olhado, feitiços, possessões. Muitas pessoas eram acusadas de bruxaria simplesmente por serem diferentes, por saberem de ervas medicinais ou por incomodar alguém poderoso. Nem todos os julgamentos de bruxas aconteceram na Idade Média, mas o medo do sobrenatural já estava muito presente. A alimentação na Idade Média também não era como nos tempos modernos, obviamente. Esqueça fast food e refrigerante. A alimentação era simples: pão, mingau, queijo, vegetais e, quando possível, carne. Porém, a carne era rara para camponeses. Muitos passavam fome em épocas de má colheita. Água nem sempre era segura para beber, então era comum consumir cerveja fraca ou vinho diluído, até mesmo por crianças. Higiene e costumes, banho não era tão frequente como o de hoje. Em muitas regiões, a água era fria, não havia sabonete como conhecemos, e acreditava-se que banhar demais fazia mal. Perfumes, ervas aromáticas e roupas extras ajudavam a disfarçar o odor. Cidades medievais tinham ruas estreitas, lixos acumulados e animais circulando. Isso piorava doenças e epidemias. Então, a Idade Média era só um sofrimento? Tecnicamente, não. Também houve artes, catedrais impressionantes, músicas, festas religiosas, desenvolvimento de universidades no final do período. Mas para a maior parte da população, o dia a dia era trabalho duro, pouca higiene, pouca comida e poucas incertezas. Agora que você sabe como era a Idade Média de verdade, dá para perceber que os contos de fadas só mostram uma pequena parte dessa história. E com base nesse vídeo, você ainda gostaria de vivenciar a Idade Média ou você prefere muito mais o mundo de hoje?